Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nos planos de Deus não existem certezas, ou é sim ou é não. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Existem momentos em que fica aquele sentimento de quase. Eu quase consegui, eu quase ganhei. E quando a gente entra nesse estágio de quase, começa a brotar alguns pensamentos dentro de nós. Poxa, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado. Então nós começamos a querer viver um tempo que ele já não existe mais. Tentamos pensar diversas formas. E cada vez que nós fazemos isso, nós revivemos de novo aquele problema. O quase, ele não existe. Quem quase ganhou, perdeu. O quase é um indicativo de que você deveria ter tentado mais? Talvez. Mas também ele diz que aquela era a vontade de Deus. Então, de repente, não importa o que você fizesse, se chegasse depois, se fosse antes, se deixasse, se sim ou se não, todas essas questões, elas não iriam se resolver. Por quê? Porque já passou, já aconteceu. Deus, ele dá diversos indicativos, ele fala diversas vezes antes de que algo aconteça. Mas se eu ignorei todos os alertas e tudo aquilo que ele me disse, depois já não tem mais o que se fazer, já não é quase nada, já foi. Um quase amor não é amor. Quase deu certo, eu quase fui, não foi. Então quando nós aprendemos a aceitar as coisas como elas são e parar de querer viver esse tempo fora de tempo e começar a aproveitar as oportunidades que são oportunas. Quantas vezes nós não deixamos passar as coisas porque estamos esperando outras coisas e simplesmente vamos ignorando e desprezando todo tipo de ajuda e todo tipo de salvação. Falta muita sabedoria dentro de nós. E no fundo nós deixamos que o momento e que a emoção ela acaba fazendo que nós desperdiçarmos tudo aquilo que Deus tem enviado. E esse é um problema muito grave. Quantas vezes você não vai falar algo para alguém, só que suas palavras já não têm mais tanta credibilidade. E aí você fala assim: nossa, eu juro por Deus, eu juro por aquilo. Esse tipo de coisa ela não deve ser feita. Nós não devemos jurar por nada. Se o seu sim for sim, é sim. Se não, é não. Essa ideia de mudar, você sabe quem tem essa ideia? É o diabo. É o pai da mentira. É aquele que coloca a dúvida dentro de nós. Alguém já disse que ia fazer algo por você e você ficou duvidando? É justamente. Tem pessoas que falam: olha, eu vou fazer por você. E você fica tranquilo, sereno. Por quê? Porque você sabe que o que aquela pessoa diz, ela fala. Mas tem gente que é mentirosa. E aí não dá para confiar, não dá para acreditar, não dá para fazer nada. Se a gente ir lá em Mateus 5, versículo 37, a palavra do Senhor ela diz assim: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Olha, pela primeira vez nós estamos vendo com a afirmação de Jesus que uma pessoa que ela muda de opinião o tempo todo, que ela fala sim, depois fala não e que ela mente, quem que tá com ela? O maligno. Nossa, mas parece que existia um estado neutro. Existem aqueles que acreditam em Deus, existem os que não acreditam e existem os neutros, que vivem a vida da forma que quer e fazem o que quer. Se você não está com Deus, você está com o maligno. E o mal, a gente já conversou disso diversas vezes. O que você acha que ele quer fazer com a sua vida? Você acha que o mal quer ver você vivendo os teus sonhos? Ou ele quer dar sempre esse gostinho do quase? Eu quase consegui.
quase deu certo. E quando a gente tenta viver o perdão sem Deus? Você tem um relacionamento que ele não tem Deus em ponta alguma e vive aquele brigueiro e vive aquele negócio, né? Que a gente define como amor. Nossa, amor, é ciúme. É o combo completo, né? Combo paixão mundana. E aí sempre vem o perdão, mas não é o perdão de Deus, é aquele perdão de boca. E quando volta sempre na esperança de que tudo vai ser como antes, e não vai. E aí começa as brigas e começa tudo de novo, e aquela escalada autoritária dentro da vida daquelas pessoas, ela só vai aumentando e se modificando. Mais mágoa, mais frustração, mais mentiras. Falam as coisas apenas para agradar, mas não se sustenta nas atitudes. E sempre gera aquele sentimento de engano. E aí você já não sabe mais o que fazer, já não consegue mais acreditar em nada. E eu acho que o papel do mal na nossa vida é justamente esse. Ele pega as pessoas que são dele, nos machucam até onde elas podem, e depois nós vamos olhar o resto da mesma forma que aquela pessoa. Então, se aquele cara foi um FDP com você, não, todo homem não presta, né? Então é uma pessoa que arrota a virtude julgando a humanidade inteira baseado na falta de Deus da vida dela. E assim a gente vai vivendo e achando normal, né? Não tem problema, é uma mentirinha besta aqui, é uma fofoquinha ali. E mais, ao invés da gente ser a imagem e a semelhança de Deus, a gente é a imagem e a semelhança do diabo. Porque de nós não sai nada de bom. Mas é aceitável, né? Quando a gente chega no cúmulo da porcaria que a gente pode ser, a gente arruma um coaching, a gente vai num psicólogo, a gente conversa, acha alguém para desabafar. Encontra alguém tão podre quanto nós para olhar aquilo que a gente faz e não achar problema. Ah não, você faz isso, mas eu conheço gente que faz muito pior que você, então você faz pouco, não tem problema, né? Não basta ser merda, né? Tem que ser merda grande. Se for meia merda, tá bom. Isso tá tudo errado. Tá tudo errado. E na verdade, essa perturbação que nós vivemos, você sabe por que ela existe? Ela existe porque dentro de nós existe dúvida. E todo aquele que duvida não tem fé. Se a gente ir lá em Lucas 24, versículo 38, a palavra do Senhor, ela diz assim: E eu lhe disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Você sabe quem está perguntando isso? Jesus. Por que vocês estão perturbados? Quem perturba a gente? É o mal. Como que ele nos perturba? Colocando dúvida. Você sabe o que você pensa? Em tudo aquilo que você não entende ou não aceita. Então, a partir do momento que eu fico pensando em coisas que eu não posso mudar, por quê? Porque eu já vivi, eu já errei, já foi. Então, eu não utilizo a ferramenta do perdão, não procuro a palavra de Deus para adquirir sabedoria para reinterpretar aqueles momentos da minha vida, não busco nada. Eu simplesmente fico pensando e imaginando, me preocupando e me perturbando e revivendo todos aqueles sentimentos, como se eu pudesse fazer alguma coisa. E aí você começa a perseguir, de repente, pessoas ou coisas querendo impor isso, não, e fazendo promessas. Eu acho que essas promessas, elas são vazias, porque não existe promessa sem Deus, não existe amor sem Deus, não existe verdade sem Deus, e a gente quer viver tudo isso não acreditando em Deus, não da forma que Ele ensina, porque a gente acha que falar o nome de Deus não, eu acredito. Tem coisas que você fala, não é porque você tem convicção, mas porque tem medo da condenação, da opinião de outras pessoas. Poucos aqueles que têm a personalidade de poder dizer exatamente o que pensa e o que sente e defender as coisas que são de Deus, sem medo de ser julgado. O diabo, ele sempre vai te julgar e sempre vai tentar te condenar, mas ele não tem autoridade para isso. Ele só pode falar. Se você acreditar, acreditou. E a partir desse instante, aqueles pensamentos ficam lá, perturbando você. Você já encontrou gente perturbada? Gente que não dá para você conversar, gente que não dá para falar, gente que só visa os próprios interesses. Se você falar algo que seja diferente do interesse dela, ela vai vir atacar você de tudo quanto é nome bonito que possa existir. Perturbado. É o maligno agindo sobre a vida.
Enquanto nós, enquanto cristão, buscando as pessoas para entregar a salvação que Jesus nos deu, né, através das boas novas do reino de Deus, ensinando essa pessoa a ser melhor, esses não. Esses vão servir o Pai que é delas. Então, assim, essa batalha que a gente vive espiritual é sobre posse, né? Aqueles que estão possuídos, lembra? Termo, olha como as palavras, elas têm poder e a gente escuta e a gente nem sabe. Ah, esse está possuído. Tomou posse. O diabo tomou posse da vida dessa pessoa. E aí deita na cama e não dorme, fica parado, fica lá com ansiedade, não consegue viver a própria vida, fica o tempo inteiro tratando de forma compulsiva todas as coisas, né? E a própria dúvida, ela corrói a nossa fé. Se a gente ir lá em Mateus 14, versículo 31, a palavra do Senhor ela diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus novamente conversando conosco. Sabe para quem ele disse isso? Para Pedro. Naquele episódio que ele estava caminhando sobre as águas, Pedro disse: olha, posso ir aí com o senhor? Ele falou: pode. Só que no primeiro vento que veio, ele duvidou, achou que ia acontecer alguma coisa e afundou. E essa foi a pergunta de Jesus: por que você duvidou? Se você acredita e confia em Deus, eu vou te fazer a mesma pergunta: por que você duvidou? Por que você não acreditou que as coisas pudessem ser diferentes? Por que você simplesmente desistiu no primeiro problema que aconteceu? E a dúvida, ela corrói a nossa fé, porque a dúvida é só o mal que pode pôr. E é isso que Deus diz sobre sim, sim, não, não. Se eu já me defini, é sim. Se eu já pensei, se eu senti que eu tenho que fazer, é sim. Ah, mas a pessoa lá, eu ia fazer porque ela merecia, mas ela me fez algo, então eu não vou mais fazer. Meu, indiferente. Se você prometeu, cumpre. Se você falou que ia fazer, faça. Não importa o que a outra pessoa fizer. E é assim que Deus nos trata. Ele olha o momento, ele olha o arrependimento, ele olha aquilo que ele já prometeu. E a gente nota que todo o povo antigo tinha coisas que o povo não merecia que ele fizesse, mas ele fez porque já tinha prometido. E isso vale muito mais. De repente aquela pessoa, ela vai ganhar uma vantagem porque ela não merecia. De repente ela vai criar a oportunidade de se arrepender. Mas o importante é você com Deus. O que isso está causando para nós? O que isso demonstra para Deus? Que Ele pode confiar, que quando a gente falar que faz, a gente faz. Não existe pior coisa que a dúvida, e a dúvida ela vai corroer a sua fé. Então, ou você cria uma certeza, para de desconfiar, para de duvidar. Você acha que é certo uma pessoa que se relaciona com a outra ficar pegando o celular, ficar vendo mensagem, ficar fiscalizando? Cara, se você não confia na pessoa, não esteja com ela. Esse modelo policialesco de relacionamento, ele não existe. Isso não tem como dar certo. Não tem. Não tem. Você está formando uma pessoa que você está ensinando ela a mentir. Ó, eu vou apagar a mensagem, porque qualquer coisa que ela vê, ela já está procurando. É a mesma coisa, se você olhar no céu procurando um coração, um coelho ou qualquer coisa, você vai achar. Por quê? Porque você está procurando. Sabe, essa ideia de ver mal é o mal que nós vemos nos outros, é o mal que está em nós mesmos. Então isso daí não existe, isso não é relacionamento. Cara, essa vida ela é tão breve, se você fica gastando tempo com coisas tolas. Não confia, termina. Ah, mas se você tá com uma pessoa pra você ficar em cima, é porque você tem interesse, sei lá, não é de amor. Não é aquilo que Deus ensina, porque Deus ensina a confiar. Sabe, se você tá com uma pessoa que ela tem os valores de Deus dentro dela, não preciso ficar pegando o celular, não preciso ficar pegando, não preciso nem desconfiar. Por quê? Porque se eu não faço, eu não acho que o outro vai fazer. Agora, se eu faço, eu acho. Ah, não, porque eu tive um outro. Cara, o que você teve ou deixou de ter é problema teu. Se você escolheu errado, é problema teu. Agora você quer condenar todas as pessoas baseado nos teus erros, julgando as pessoas. Não funciona assim. Não funciona. Se você é perturbado, é falta de Deus. Deus falou, Jesus falou lá em cima, ele usou a palavra certa. Perturbado. Perturbação. Você tem um vizinho que gosta de pôr música alta? Principalmente a música que a gente não costuma ouvir. O que ele fica fazendo no seu silêncio? Perturbando. E é justamente isso. Tem pessoas que elas têm esse papel de perturbar. Elas não vão trazer nada, elas só vão causar discórdia, só vão vir ficar alfinetando, vão jogar a bomba no meio e vão embora largar na tua mão. E aí você fica lá. Quem você acha que estava falando com você?
Da mesma forma que quando você encontra uma pessoa cheia do Espírito Santo, você conversa com ela, sente paz, sente amor, sente esperança, e aquela conversa ela começa a trazer frutos para a tua vida. Você encontra pessoas perturbadas e vai acontecer a mesma coisa. Só que a partir do momento que eu duvido, eu perco a fé. E o que é a fé? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Olha que contradição. O diabo, a dúvida. A fé, a certeza. Eu tenho certeza que vai dar certo. Eu tenho certeza que vai acontecer. Esse é o sentimento que Deus coloca dentro do nosso coração. E essa certeza vem da onde? Olha a ideia. Você acha que a certeza e a dúvida, elas são coisas de algum? É o pessimista ou otimista? Você escolhe se vai ter certeza ou você escolhe se vai duvidar? Não. Isso diz sobre o espírito que está em você. Deus diz, o maligno produz dúvida. A fé produz certeza. E eu espero, porque eu tenho certeza que as coisas que eu não vejo vão acontecer. Então aquele que fica pedindo prova dos outros, né? Como se ela rotasse, se a dúvida dela precisasse ser provada. Meu, você tá com dúvida? Tá? Maligno. Tem certeza? Deus. Simples assim. E às vezes você pode pensar, poxa, mas eu queria aumentar a minha fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Então quanto mais eu escuto a palavra de Deus. Ah, mas como eu posso escutar a palavra de Deus? Numa igreja, pode ler a Bíblia, pode ouvir um louvor, só que isso tem que chegar a tal ponto que ele te faça esquecer todas as outras coisas. Então cada vez que alguém diz sobre o poder de Deus, você não duvida, você dá glória a Deus, você assina embaixo daquilo. Então, tem vezes que vamos tomar a minha vida como exemplo, porque eu acho que a vida dos outros eu não posso viver, mas eu posso viver a minha. Quantas vezes eu não li a Bíblia, e às vezes eu via coisas que pra mim era absurdo e eu achava, não concordo. Meu, dúvida. Ah, você tem dúvida sobre a palavra de Deus, sobre isso é certo ou não? Meu, se tem dúvida, tá errado. Ou eu leio aquela palavra inteira e vejo Jonas sendo comido por um peixe e jogado depois de 3 dias numa praia. Vejo o mar se abrindo na frente de Moisés. Vejo um gigante caindo na frente de Golias. Vejo um pássaro trazendo alimento para um profeta. Vemos Jesus curando, fazendo muitos milagres, vendo ele ressuscitar, vendo Maria sendo virgem, dando à luz, vendo o mundo sendo criado e vendo um monte de coisa. Só que quando eu acho que isso é certo, que eu não tenho dúvidas que nada disso aconteceu, eu vejo a minha vida se transformar em algo que nenhuma faculdade, nenhum ensino, nenhum estudo e nenhum dinheiro poderia comprar. Esse sentimento é como se você tomasse um remédio, porque a gente meio que tem certeza do que vai sentir quando toma algo. Ah, eu tô muito perturbado, vou tomar um calmante. A gente sabe que se tomar um calmante vai dar aquela baixada na sensação. Mas eu sei também que se eu orar, também vai dar o mesmo efeito na minha vida. Só que a diferença é que um causa dependência, o outro causa salvação, causa liberdade. Nós procuramos um mundo fácil de se viver, mas difícil de se suportar, porque chega um tempo que a conta vem. Chega um tempo que é tanta incerteza dentro de nós que você já nem sabe mais o que fala. Até as coisas mais básicas, até as coisas mais certas você já duvida. E quando a gente perde a esperança, a gente perdeu tudo. Aí não tem força para sair de uma cama, aí acabou. Aí... Então assim, olha a sua vida hoje. Tudo que já aconteceu. Já aconteceu. Se você perdeu seu filho, perdeu. Se você perdeu um ente querido, perdeu. Se perdeu o trabalho, perdeu. O que perdeu, já perdeu. E não há nada que você fale, que você faça, que você ore, que vai mudar. Vamos aceitar? Vamos louvar, obrigado, Senhor, porque você está querendo que Deus pegue a vida de outras pessoas e transforme para você. Ao invés de você orar para Deus mudar você ora para Deus mudar as outras pessoas, para te suportarem,
para suportar a perturbação que você causa. É a nossa vida que precisa de salvação, não é a dos outros não. Tá? Pensa nisso. Pensa nisso. Nos planos de Deus não existe incerteza, dúvida, nem quase. Se aconteceu qualquer uma dessas coisas, não foi de Deus. Ou é sim, ou é não. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que o Senhor possa participar da sua vida, que Ele possa remover de dentro de você toda a dúvida e tudo aquilo que não vem dEle, tudo aquilo que te impede de alcançar o Senhor, tudo aquilo que te impede de ser pleno. Remova de dentro de você toda a incerteza e toda a dúvida. O resto, pouco importa. O mais importante de tudo é nós podermos viver a verdade e a presença do Senhor com confiança. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.